O assunto ainda é violência. Entre 2005 e 2015, o número de homicídios no Brasil aumentou quase 23%, segundo o Atlas da Violência 2017, divulgado nesta segunda-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O levantamento foi feito com base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Os números do levantamento mostram também que as maiores vítimas da violência no Brasil são os jovens, adolescentes e a população negra. Veja aqui no telão alguns dados que a gente separou para você de casa poder entender mais sobre essa violência no nosso país. Municípios mais violentos do Brasil, segundo esse Atlas da Violência do IPEA. Nós temos Altamira, no Pará, Lauro de Freitas, na Bahia, Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, São José de Ribamar, no Maranhão e Simões Filho, na Bahia. Aqui são homicídios a cada 100 mil habitantes. Só aqui nessa segunda coluna, para você de casa entender, isso aqui é a população de cada município. A taxa em Altamira, que é o município mais violento do Brasil, no caso, é 107 mortes para cada 100 mil habitantes. Lauro de Freitas, 97,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, 96,4 mortes para cada 100 mil habitantes. São José do Ribamar, 96,4 mortes para cada 100 mil. E Simões Filho, na Bahia, com 92,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Vamos passar aqui para o próximo telão e a gente mostra os municípios mais pacíficos, os menos violentos no quesito homicídio. Temos Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Brusque também em Santa Catarina, cidade de Americana, interior de São Paulo, Jaú também no interior de São Paulo e Araxá, em Minas Gerais. Reparem como a diferença é gritante dos números que a gente mostrou na primeira tela. 3,7 homicídios para cada 100 mil, 4,1 homicídios para cada 100 mil, 4,8 homicídios para cada 100 mil em Americana, em Jaú 6,3, em Araxá 6,8. São números baixos comparados com a nossa primeira tela. Vamos continuar aqui passando mais dados. Olá, homicídios em 2015. Ao todo, no ano de 2015, tivemos 59.080 homicídios. Na média geral, o país tem uma taxa de 28,9 mortes, 28,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Essa é a média nacional. Esse número de 59 mil mortes em 2015 significa, na média, um Boeing por dia. É como se um avião Boeing, tipo Boeing 737, caísse todos os dias do ano no país para poder então chegar a esse número de 59.080 mortes. Dessas 59 mil mortes, 31 mil representam jovens e adolescentes. A gente vê que é muito mais que a metade, são jovens e adolescentes que acabam morrendo vítimas de homicídio no país. Temos mais uma tela aqui para mostrar para vocês o perfil dessas vítimas, como a gente mencionava. Homens, jovens, negros e de baixa escolaridade. Este é o perfil dos que mais morrem no Brasil. Vamos colocar aqui então mais uma tela. A violência contra negros. A gente falou que a violência cresceu e olha aqui, de 2005 a 2015, nesses 10 anos que o dado separou, homicídios envolvendo negros subiu 18,2% em 10 anos. O de não negros, e aí você coloca brancos, pardos e amarelos, você tem uma queda de 12,2%. Então, são números que chamam a atenção e a gente vai repercutir eles agora. Eu recebo aqui o sociólogo Eduardo Oyakawa, professor de Relações Internacionais e Filosofia da ESPM, que fala mais sobre esse tema. Boa noite. Boa noite, como vai? Vamos começar falando sobre esse dado impressionante envolvendo os negros no país. Até que ponto a gente tem as condições econômicas influenciando e até que ponto temos as condições raciais influenciando nessas mortes? Eu penso que é um híbrido. As duas coisas caminham claramente juntas, não é? Os negros sofrem mais as consequências econômicas porque eles fazem parte do contingente imenso de brasileiros sem educação formal. Não há escolas decentes, não há também acesso a universidades. Se a gente comparar
o número de negros ainda hoje, né, com todos os avanços que tivemos nos últimos anos, na universidade, por exemplo, o número ainda é bastante precário, é ínfimo. Eu tenho a impressão, eu acho que os dados frios nos falam ainda de Brasil escravagista. Aquele instituto que começou em 1532 se estendeu ao longo de 4 séculos e eu tenho a impressão que as nossas elites não conseguem enxergar no brasileiro pobre, no brasileiro negro, no brasileiro que está intoxicado por drogas, nas sarjetas. Em São Paulo hoje, Pedro, são 20 mil moradores de rua. Não é? Tudo isso faz parte de uma terrível tragédia social e, ao contrário da elite inglesa ou francesa ou até a americana, nós olhamos, nós classe média, nós elite, olhamos essas pessoas depauperadas, desesperadas, sem futuro, a não ser o assassinato mais brutal que possamos imaginar. A gente não olha essas pessoas como brasileiros como nós. Para mim, essa tragédia, acima de tudo, a despeito da frialdade dos dados, é a tragédia do coração. Não é? Não são brasileiros como nós. Aquela criança ali não é uma criança como é o meu sobrinho, com tudo que ele deveria ter para ser chamado um ser humano digno, não é? De amor, fundamentalmente. Agora, um outro dado também que chama a atenção, a gente mostrou os municípios mais violentos e os municípios com a menor taxa de homicídios. Os de menor taxa no sudeste e no sul do país, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Os de maior taxa nos estados do Nordeste e também no Pará, com Altamira. O que significa isso? O que isso pode nos mostrar em relação às regiões do nosso país? A gente tem um sul e sudeste minimamente industrializado, urbanizado, com políticas de cobertura social ainda que precárias, mas que contemplam um contingente grande de pessoas, ao contrário do Nordeste, que as pessoas estão realmente à míngua, né? O Bolsa Família foi uma tentativa de resguardar, proteger mais essas pessoas e nós vemos um desmante, né, dessas políticas públicas atualmente e tudo mais. Agora, eu tenho a impressão, Pedro, que é muito importante a gente considerar que famílias pequenas, bem estruturadas, ainda que pobres, resistem mais à barbárie do que aquelas desmanteladas, do que aquelas fragmentadas. Então, a ideia de que o afeto se dá na família... O núcleo familiar é mais importante, né, nesse quesito. É fundamental. Você pode ter um estado omisso, mas não um núcleo familiar omisso. Porque imagine uma criança agora, são 9h30 da noite, chega em casa, o seu pai está alcoolizado, não raras vezes batendo na sua esposa, né? E ela cruelmente acaba batendo na criança também. Há pesquisas que apontam essa crueldade. Então, o núcleo familiar tem que ser protegido de qualquer maneira, né? As políticas públicas pecam muito por isso, eu tenho a impressão. O afeto fundamental se dá na infância. A gente imita quem a gente ama. O resto é consequência um pouco desse amor. Existe uma política ainda que tímida de tentativa de inclusão, como você mencionava, de acesso à universidade, o Bolsa Família, mas, na sua opinião, então não existe uma atenção ao núcleo familiar, algo que chame a atenção dessas famílias para o pai, para a mãe, assim, olhe seu filho. Há tentativas esporádicas da sociedade civil, mas não há uma política pública clara em relação a isso. Não é? Essas pessoas trabalham 10 horas, 12 horas, em condições muito precárias, com salários muito baixos, frustradíssimas, porque o mundo do consumo está aí, até para os rincões mais pobres do Brasil. Ela quer ter acesso aos bens de consumo e não pode. Ela se sente uma fracassada. E não raras vezes quem mais sofre são os adolescentes e as crianças. Então, o núcleo familiar deve ser protegido. É uma série de fatores, como você mencionava. Além do núcleo familiar, até que ponto a criminalidade, especificamente o tráfico de drogas, influencia nessa taxa de homicídios? Eu acho que as pesquisas tendem a mostrar que a invasão do tráfico de drogas nos rincões mais pobres do Brasil tem sido acachapante. Então, você tem meninos de 12 anos que olham esse mundo do consumo. Eu acho muito importante dizer isso, porque a única maneira da criança pobre se socializar é a televisão ainda, né? Os bens de consumo, ela não tem acesso a isso e os traficantes sugerem dinheiro fácil no tráfico de drogas. Fora a própria droga, que significa sair
do circuito da pobreza e penetrar no mundo fantástico, né, das sensações, como a gente diz em filosofia. Então, o tráfico de drogas e a pobreza, não só no Brasil, viu, Pedro? Isso é um processo que acontece na França, hoje em dia, muito fortemente também. E, analisando esses dados, eles também nos apontam um caminho onde temos que melhorar e de que forma podemos fazer isso? Eu acho que a atenção, Pedro, é em relação à comunidade. Eu gostaria muito de ver no Brasil uma descentralização das políticas sociais que contemplassem aquelas pessoas que nós conhecemos no dia a dia, que estão ao nosso redor, sabe? Aquelas pessoas que moram na rua, aqueles jovens que moram na rua, que fossem nossa guarida cotidiana. Porque os números são muito frios, muito distantes. A gente vê esse número pela televisão, esses dados, a gente se choca, mas é uma coisa abstrata. O concreto está ali, na nossa casa, né? Nos rincões pobres, mas ali no cotidiano imediato nosso, de todo dia. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, prazer.